Evangelho de hoje, Católica Web. A palavra da salvação para o nosso dia. Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, com os nossos amigos, mas também com os nossos inimigos. Mais uma semana que se inicia e nessa semana nós somos chamados a viver no amor de Deus. E para viver nesse amor, nós precisamos buscá-lo. Vamos iniciar essa nossa oração, traçando sobre nós o sinal da cruz, o sinal do imenso amor de Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo do 1 ao 6. Antes de você ouvir o Evangelho, antes de você abrir a palavra de Deus, feche um pouquinho os seus olhos. Tente orar um pouco para dentro de si, do seu coração, e o que você quer mudar nessa semana. E depois, o que você precisa fazer nessa semana. Agora, pense no imenso amor de Deus por você. Isso, agora pode abrir o olho e vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para que ele lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia e 7 vezes vier te dizer estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequeno como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoeira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus nos chama a darmos 3 passos importantes na nossa vida. Ele diz que a primeira coisa é causar o escândalo. Quando nós não vivemos em Deus, quando nós não buscamos o seu amor, a gente se perde. A gente se perde. É inevitável que aconteça escândalo, né? Mas é daquele que produz escândalo. Por isso, em Deus a gente consegue ver o homem, não a sua aparência, mas em Deus a gente consegue ver o coração, consegue ver além, porque ao olhar para Deus nós olhamos para nós mesmos e vemos de fato que esse amor transforma, modifica. O segundo passo que o Senhor nos chama nessa vivência da liturgia de hoje é de sentirmos o seu amor, porque quando nós sentimos o seu amor, nós concedemos o perdão. O perdão é uma graça, mas por isso que o Senhor dá esse exemplo. Se o irmão pecar 7 vezes no dia, e se ele se arrepender 7 vezes, nós devemos conceder a ele o perdão. O homem vê a face, o Senhor vê o coração. Mas é difícil perdoar quando eu não me perdoo, quando eu não sinto o amor de Deus, quando eu não vivo na misericórdia de Deus. Por isso, nós precisamos viver a fé. Porque se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, nós seríamos capazes de transplantar a moeira. Por isso que hoje nós somos chamados, irmãos e irmãs,
a pedir a Deus que aumente a nossa fé. Porque ao aumentar a nossa fé, a gente não vai produzir escândalos. Ao aumentar a nossa fé, nós vamos perdoar quantas vezes os nossos irmãos e irmãs se arrependerem. Vejamos bem, Deus não nos cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Deus não condena o pecador, Ele condena o pecado. E bem nós sabemos que algumas coisas são difíceis de tirar de nós. Parece que é pior que chicletes, não é? Mas é com a graça de Deus, com a oração, com a busca da realização da sua vontade que a gente consegue compreender. Por isso a nossa fé. Porque se a gente olhar a determinadas situações da nossa vida só com o olhar humano, a gente desiste, desanima. Portanto, que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós possamos de fato perdoar os nossos irmãos e irmãs. E que acima de tudo nós possamos evitar o escândalo. Um instantezinho de silêncio, querido irmão, querida irmã, como está o seu coração? Eu pedi para que você fechasse o olho, porque ao fechar os olhos a gente faz esse processo de nos enxergar, de nos confrontarmos, para depois viver aquilo que o Senhor nos pede. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, trabalhos, intenções e necessidades. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e uma abençoada semana a todos nós.